e tal. Esses acordes que você ouve ao fundo é o povo aqui afinando os instrumentos, viu? Ó, Dr. Jorge Valente Filho está aqui com a gente. Como eu lhe prometi, a gente vai falar de mioma. Você, mulher que tem mioma, você que quer saber mais sobre mioma, quer saber sobre tratamento, cirurgia, fique à vontade para perguntar. 99515500, boa tarde bahia@band.com.br, 72250, que é o sistema de mensagens de texto direto do seu celular pra gente. 72250, mas não esqueça de colocar as letras B e A, porque senão não chega a mensagem aqui direitinho. Boa tarde, doutor Jorge. Boa tarde. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Hoje um semi-feriado na cidade, né? Apesar de não ter feriado oficial, mas as pessoas meio que de meio-dia para tarde já fazem um feriado. Bom, primeiro, o que é mioma? Na realidade, o mioma é uma patologia benigna do músculo uterino. Existe uma proliferação exacerbada, com isso formando nódulos que têm como principais sintomas aumento do volume da pelve, sangramento e, em alguns pacientes, pode levar à infertilidade. E por que as mulheres negras têm maior incidência? Porque a gente sabe que o mioma tem um componente genético. Então, algumas patologias, por ter uma tendência genética, acontecem mais em uma raça. Então, as mulheres negras têm mais miomas. Cerca de 60% a 70% das mulheres que têm miomas são negras ou afrodescendentes. Sim. Eu mesmo tenho 3, né? 1 intramural e 2 subserosos. Aí faço controle bonitinho, tá vendo como eu tô esperta esse negócio? Aí faço controle direitinho, né? Sei da posição, sei como é que tá, não sei o que, eu tenho um remedinho, diminui aquela coisa, dá o controle, né? Os médicos todos queridos, um beijo para os senhores, porque às vezes a mulher descobre que tem um mioma e entra em desespero, né? A mulher já é uma pessoa desesperada por natureza. Mas eu queria que o senhor explicasse justamente a interferência no ciclo, né? Para aquelas que não engravidaram ainda, que é uma grande preocupação, né? Ficam todas preocupadas se isso vai influenciar na fertilidade, se isso vai dificultar a anidação do ovo. Queria que o senhor explicasse essas questões. Eu acho que, antes de tudo, o importante é a paciente não se preocupar com o rótulo de ser portadora de mioma. Porque a gente sabe que 50% das pacientes portadoras de mioma são assintomáticas, ou seja, são pacientes que não é necessário fazer nada a não ser o acompanhamento com a ultrassonografia. Mas nessas pacientes que têm sintomas, a gente tem que avaliar quais são eles, o número de miomas que ela tem, o tamanho e a localização, como você falou com relação aos seus. Então, quanto mais próximo do interior do útero, da cavidade que a gente chama de endométrio, maior são os sintomas relacionados a sangramento e maior são os sintomas relacionados à fertilidade. Quanto mais afastados, menor esses sintomas, porém, se crescem muito, maior são os sintomas compressivos, ou seja, eles podem comprimir as estruturas próximas do útero, que são pela frente a bexiga, por detrás o reto. Então, isso pode cursar com obstipação intestinal, com infecções urinárias e até dores na relação sexual por conta da posição que esse mioma pode ficar. E o tratamento? O mioma é uma patologia que tem múltiplos tratamentos. Você pode fazer apenas um tratamento clínico, no caso de miomas menores, que não estão dentro da cavidade. Você pode fazer o tratamento cirúrgico conservador, ou seja, retirar só os nódulos, que pode ser por cirurgia aberta, pode ser por videolaparoscopia ou por esteroscopia quando está dentro da cavidade, ou pode fazer a associação das duas coisas, que é retirar os nódulos quando necessários e um bloqueio hormonal para evitar o aparecimento de novos. Aqui, ó, Suzana Lima já faz uma pergunta. Doutor, boa tarde. Minha avó teve mioma, minha mãe tem mioma e eu ainda não apareci com o tal mioma, mas faço regularmente as minhas ultrassonografias, tenho 32 anos, tenho filhos, tenho um ciclo regular e sem nenhum problema hormonal. Sou uma candidata? Toda vez que você tem uma genética tão forte como essa, você é candidata. Agora, hoje a gente tem um exame que tem como a gente pressupor a paciente que tem maior indicação de mioma, porque a gente tem como, pela esteroscopia, fazer uma análise molecular da célula do endométrio e pesquisar uma enzima chamada aromatase. As pacientes que têm aromatase positivas normalmente são candidatas a terem miomas, a terem endometriose, essas patologias que são hormônio dependentes. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer esse exame, mas normalmente a gente faz em pacientes que são sintomáticas. E muitas vezes o aparecimento do nódulo vem depois do aparecimento dos sintomas. É aquela paciente que desde cedo já tinha uma menstruação mais forte, já tinha mais cólica, e aí nessas pacientes muitas vezes o aparecimento do mioma vem posterior ao sintoma.
Então, se a gente já faz uma redução desse sangramento, já bloqueia a menstruação, você tem a possibilidade de evitar que ele apareça ou evitar o crescimento, dessa maneira evitando uma cirurgia. A gente está conversando com o Dr. Jorge Valente Filho, que é ginecologista, especialista nesse assunto. A gente está tratando sobre mioma. Você pode, anônima, não tem problema nenhum de você se identificar. 99515500, participar da entrevista, fazendo suas perguntas. Boa tarde, bahia@band.com.br e mensagem de texto para 72250. Ao abrir o campo de mensagem do seu telefone celular, não esqueça de colocar as letras B e A para a mensagem chegar direitinho aqui, como faz anônima. Doutor Jorge, boa tarde. Estava muito ansiosa, porque ela foi uma das que pediu, né, pra gente trazer o senhor para falarmos sobre esse assunto, quanto a essa entrevista, porque é o seguinte: fiz uma consulta há pouco tempo, já tinha um mioma que era tratado com a suspensão da menstruação e o uso contínuo do anticoncepcional. Agora meu médico pediu uma histeroscopia com biópsia. Fiquei tão preocupada que nem questionei o porquê. Isso é grave? Não, a histeroscopia com biópsia é simplesmente esse exame que eu acabei de citar. Isso. É um exame através da qual uma câmera é introduzida pela vagina, da mesma maneira que se faz endoscopia estomacal, que já é consagrada, que as pessoas já conhecem, você pode fazer uma endoscopia do útero. Então você introduz essa câmera pela vagina, vai olhar por uma câmera de televisão a parte interna do útero e vai biopsiar um fragmento desse endométrio para fazer essa análise, além da anatomia patológica ou imunohistoquímica. Pronto. Você toma anestesia negra, quando você acorda já foi. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Eu chamo Quebra Galho, ainda tem Chicabana hoje aqui no Boa Tarde Bahia.